tenho que me concentrar no que quero. Homem-Aranha! De novo, qual é? Eu gosto do Aranha. Ele é um dos meus personagens que eu mais me interesso no universo Marvel. O cara não é um milionário que tem armaduras e crianças habilidosas ao seu favor. Ou o último filho de um planeta que explodiu. Ele é um cara como a gente. Ele tem contas pra pagar, tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Um puta chefe chato e ainda tem que cuidar da sua tia, que já é uma senhora de idade. Só de falar o nome dele, você já consegue imaginar ele em meio aos prédios se balançando com suas teias. E como dito no Aranhaverso, a única coisa que existe entre a cidade de Nova York e a destruição é o Aranha. Isso se você ignorar que já existem mais de 400 heróis na cidade de Nova York que podem protegê-la também. Mas você já se perguntou o que aconteceria se esse símbolo de esperança que sempre faz piadas diante do perigo morresse? É sobre isso que vamos falar hoje, sobre a morte do Homem-Aranha. A morte do Homem-Aranha foi uma história que faz parte do universo Ultimate da Marvel, e é parte de um arco escrito pelo mestre Brian Michael Bendis e publicada pela Marvel inicialmente em 23 de março de 2011. O universo Ultimate da Marvel foi criado no ano 2000, como um novo começo para novos leitores poderem acompanhar. Foi assim com todos os heróis da Marvel e com o Homem-Aranha não foi diferente. Para começar essa história, precisamos saber o que estava acontecendo até aqui. Tia May já descobriu que seu sobrinho é o Homem-Aranha. Ele mora juntamente com Johnny Storm, o Tocha Humana, Bob Drake, o Homem de Gelo, e Gwen Stacy, uma de suas ex-namoradas. Até aqui, além de namorar com ela, ele já tinha um relacionamento com Mary Jane, a Gata Negra e com Kitty Pryde, a qual foi até uma parceira contra o crime com o Aracnídeo. A história começa com Carol Danvers, agora chefe da SHIELD, conversando com 3 dos principais supremos, que são os Vingadores nessa versão Ultimate: Capitão América, Homem de Ferro e Thor. E eles conversam sobre o que vão fazer com o herói intitulado Homem-Aranha. Tony logo compartilha uma história do dia que ele estava fazendo um discurso em um museu após ceder alguma das armaduras dele para uma exposição. Logo ele acaba tendo um problema com o vilão Chicote Negro, e no meio do confronto aparece o Cabeça de Teia. Quando o Tony está quase sendo atingido, o Homem-Aranha pula na frente com uma parte da armadura ajudando a derrotar o vilão. Concluindo, Tony diz que mesmo sendo uma criança, ele tinha o conhecimento de tecnologia suficiente para saber que aquela seria a melhor solução para o problema. O Capitão América rebate dizendo que não concorda, e logo conta de um dia que ele estava perseguindo agentes da IMA, e o Aranha ajudou a salvar um helicóptero caindo, e prendendo parte dos capangas. Mas ao tentar se gabar, ele deixou os bandidos fugir, e fez o Capitão América ser derrubado ao jogar uma teia na cara dele. Mesmo salvando o dia, ele acabou prendendo a si mesmo e o Capitão em sua teia. Concluindo, ele diz que acha que o garoto tem boas intenções, porém ele é apenas um garoto imaturo que não está pronto. Com os dois divididos, Carol pede para o Thor dizer algo. Logo ele conta quando o Aranha ajudou a deter um vilão que havia roubado um amuleto de Asgard, e conclui dizendo que em Asgard, todo garoto para se tornar um guerreiro precisa ser guiado. Então eles decidem guiar o Aranha. Então vemos o jovem Peter Parker chegando em sua casa, com a SHIELD cercando sua residência, e Carol Danvers conversando com a Tia May, dizendo que ele terá aulas de como ser um herói. Na sua primeira aula com o Homem de Ferro, eles acabam conversando sobre como os dois são heróis e têm que ter responsabilidade pelos seus atos. No meio da conversa, a frase que o tio Ben deixou para Peter aparece. Mas interrompendo a conversa, algo ruim iria acontecer. Então os dois se envolvem em uma confusão com a Gata Negra, que havia roubado um amuleto do Rei do Crime. Mas o Mistério cria o mesmo amuleto para reconstruir o mundo a seu favor. Por sorte, os dois heróis conseguem derrotá-los facilmente. No dia seguinte, após perder seu emprego por faltar muitos dias, por que será, né? Ele recebe uma ligação de JJ Jameson, e o mesmo diz para ir ao Clarim. Nesse momento, o Peter fica... Fudeu! Chegando lá, Jameson puxa a conversa dizendo que se ele fosse atingido 3 centímetros à esquerda na sua cabeça, ele teria morrido. Porque alguns dias antes, o Peter e o JJ Jameson tinham se envolvido em problemas com o vilão Camaleão e sua irmã. Ele revela que sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, e diz que se ele publicasse isso, venderia mais jornais do que nunca, e seu site seria o mais visitado do mundo. Ele abre mão do que poderia ser o maior furo de notícia do mundo, mas mesmo assim, ele acha que não é o suficiente para compensar o que o Aranha fez. Então ele pergunta o que o Peter quer. O Peter pede para ter seu emprego de web designer no Clarim de volta. Então o JJ Jameson pergunta o porquê, e ele diz que quer guardar dinheiro para a faculdade. Então Jameson diz que pagará todos os estudos do garoto. Mesmo negando isso e até um aumento de salário, eles fecham um acordo que Peter pode trabalhar, sumir a hora que quiser para ser o Aranha, com a condição de que sempre que ele salvasse a cidade, ele teria que dar uma exclusiva para o Clarim. Fechando esse acordo, ele expulsa o Parker do seu escritório, como o bom e velho JJ Jameson faria. Depois disso, o Aranha ajuda a jovem Kitty Pryde, que estava agindo como uma justiceira fora da lei. E ao levá-la de volta para a casa da Tia May, ele se depara com uma festa surpresa, a qual era para ele mesmo. Era seu aniversário de 16 anos e ele tinha esquecido. Enquanto os outros conversam com Kitty Pryde, ele sobe para conversar com Mary Jane, já que os dois estavam tendo uma relação nebulosa na época. Ela o entrega um presente, qual foi dado pelo próprio Tony Stark, 2 lançadores de teia novíssimos e remodelados. Então, recebendo o presente sem rodeios, ele só manda um I love you. E os dois reatam o seu namoro. E no dia seguinte, com os dois namorados conversando sobre o relacionamento, o encontro deles é interrompido por ninguém mais, ninguém menos do que Steve Rogers, o qual interrompe pois sua próxima aula de super-herói estava prestes a começar, no qual ele faz um discurso sobre vida, morte e como ele achava que o Homem-Aranha, ao contrário de um soldado, agia como se as ações dele não impactassem a vida dos outros e como o herói
super-herói isso era extremamente danoso. Mas no meio do discurso, Carol Danvers entra em contato com o Capitão, e ele precisa ir embora, e Peter vai atrás dele. Até aqui, a vida do Homem-Aranha claramente está beirando a perfeição. Sua tia sabe e apoia ele ser um super-herói. Ele mora com 2 amigos que também têm poderes e podem ajudar a proteger sua família. E ele tá namorando com a garota que ele sempre amou. Todos os vilões perigosos estão presos, os super-heróis que ele sempre foi fã agora o apoiam e ainda serão seus tutores. E o cara que difamava o seu nome agora vai ressaltar os seus bons atos e ainda vai pagar sua faculdade. Mas infelizmente isso era apenas uma calmaria antes da tempestade. Norman Osborn, o Duende Verde, acorda em uma câmara de isolamento no centro de contenção da SHIELD. Carol Danvers conversa com ele dizendo que ele deveria estar morto e esse mistério é a razão dele estar ali. Vale dizer que o Duende Verde no universo Ultimate é um monstro quase como o Hulk. Então depois do mesmo ser isolado em uma cela, um psiquiatra aparece para tentar conversar com ele. Mas ao Carol Danvers tentar o intimidar, o mesmo diz que ela não sabe o que ele tem dentro de si. E com essas palavras ele quebra a cela e... Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Enquanto ele saía queimando tudo e todos que estavam no seu caminho, o Duende Verde libera 5 dos mais perigosos vilões do Aranha: Electro, Kraven, Homem-Areia, Dr. Octopus e Abutre. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Roubando um helicóptero e com o Electro no comando, eles partem. Enquanto tudo isso acontecia, os Supremos brigavam com os Vingadores, sendo que nesse universo os Vingadores foram criados por Nick Fury secretamente, e eles estavam em uma luta envolvendo o tráfico de super soldados. O Sexteto Sinistro assiste o confronto na TV. Os mesmos discutem como esse seria o melhor momento para saírem de Nova York e tentarem recomeçar suas vidas. Enquanto eles discutem essas ideias esperançosas, Norman os interrompe apenas dizendo não, e diz que o que eles precisavam fazer estava ali, em Nova York. Otto Octavius intervém, dizendo que ele está fora. Tentando argumentar, ele diz que é grato por tudo o que Norman fez por ele. Ele diz que quer ser um cientista, não um criminoso. Ele diz que pode fugir e tentar fazer um acordo com outras nações, que não quer ir atrás de Peter Parker. E se os mesmos pararem para pensar, o Homem-Aranha é a maior conquista deles. Eles trouxeram esse herói ao mundo, e que era hora de deixar isso para trás. Norman então se transforma no Duende Verde e joga Otto para fora do prédio. Enquanto cai, ele consegue formar seus tentáculos com o ferro que estava na rua, porque nesse universo o Dr. Octopus tem um poder semelhante ao Magneto, mas concentrado apenas em seus tentáculos. Caindo no chão, os dois começam a brigar. Otto pede para Norman parar, porém o Duende Verde segue para cima sem piedade e o inevitável acontece. O Duende Verde mata o Dr. Octopus. Peter descobre que o Duende Verde está vivo e que todos os inimigos mais poderosos estão vindo o atacar e sabem quem é e onde ele mora. Ele chega desesperado em sua casa e em pânico fala para a tia May e Gwen saírem da casa o mais rápido possível. Se despedindo das duas, ele parte para o encontro dos criminosos. No caminho, MJ o atualiza da morte do Dr. Octopus e em pânico ao ver o corpo do mesmo, ele sobe no prédio que eles estavam. Porém, obviamente, o Sexteto já não estava mais ali. Com pressa, ele sai e enquanto passa pela ponte que os Supremos brigavam, ele vê o Justiceiro mirando sua arma no Capitão América. Logo, ele puxa o gatilho e no último momento ele entra na frente da bala, salvando o Capitão. Logo o Capitão e o Nick Fury voltam suas atenções ao Aranha, e até nesse momento o Peter faz piadas. Logo o Justiceiro desce para a ponte e em pânico ele pergunta se o garoto vai ficar bem, enquanto diz que queria acertar o joelho do Capitão. Quando a SHIELD chega, eles prendem Fury e Frank Castle implora para que os agentes o matem. Até Fury tenta o acalmar, mas ele grita para o punirem. Enquanto o Capitão acalma o Aranha e diz que por esse ato de bravura provavelmente quando ele envelhecer ele vai ser o melhor herói de todos. Porém Nick Fury escapa, explodindo a ponte. Alguns heróis fogem, mas o pobre Peter fica para trás. Enquanto isso, o Sexteto Sinistro vai ao encontro do vilão Consertador, atrás de equipamentos. O Consertador de começo discorda em ajudá-los, já que os mesmos nunca pagaram nada. Mas sob a pressão de Osborn, ele entrega as armas e as armaduras que os criminosos pediram. Quando recupera a consciência, Peter começa a conversar consigo mesmo. Ele pede forças para a aranha que o picou, pensa em ir a um hospital, mas se ele o fizesse, todos descobririam sua identidade. Então com pressa ele apenas joga a teia em seu hematoma e ao olhar para cima ele vê os vilões cortando o céu, indo a caminho de sua casa. Vemos Bob Drake e Johnny Storm voltando para casa. Eles discutem sobre a vida que estão levando e que eles deveriam ser populares e pegar as garotas que quisessem se todos soubessem de seus poderes. Chegando em casa, eles veem um bilhete deixado por Gwen, os alertando para sair de casa o mais rápido possível e ligarem para ela e para a tia May quando estivessem em outro lugar. Mas ao abrir a porta para sair, eles são recepcionados pelo Sexteto Sinistro, procurando Peter. Ao Osborn exigir a presença de Peter, Johnny se transforma e em resposta Osborn faz o mesmo. Os dois vão para cima um do outro, porém o Tocha Humana joga para longe com uma explosão. O Homem-Areia vai para cima e ao Johnny fazer uma piada... O que você vai fazer? Deixar minhas cuecas coçando? Ele é soterrado. Bob Drake parte para ajudar, surpreendendo os vilões. Ele consegue um tempo para Johnny, mas de novo o Homem-Areia o acerta. Enfurecido, Bob parte para cima dos vilões, mas o Electro joga-o para longe. Planejando ir embora, já que o que eles procuravam não estava ali, o Sexteto é surpreendido por uma sombra na rua.
era Peter, chegando para proteger seus amigos. O Abutre avança para cima de Peter. O vilão é surpreendido com uma teia no meio do rosto e Peter o joga para longe. Ofegante, segurando seu ferimento, ele pergunta: quem é o próximo? Duende Verde, Johnny e Bob estão desacordados. Peter encara os membros do Sexteto Sinistro, dizendo que a SHIELD e os outros heróis estão chegando para prender os vilões. Enquanto fala, Electro nota que ele está ferido. Eles avançam contra o Aranha e em resposta ele se joga abrindo um hidrante e jogando água nos vilões. Electro sofre um curto-circuito e apaga Kraven e o Homem-Areia. Aproveitando a oportunidade, Peter puxa o Electro e desfere um soco, o desmaiando. Com as forças esgotadas, Peter olha ao redor e todos da rua estão o olhando, e o mesmo está sem máscara. Enquanto o olham surpresos e o gravam, o Homem-Aranha emerge e desfere um golpe em Peter. Mesmo soterrado, ele consegue fugir. Ele diz que o sentido aranha está berrando, enquanto pensa o que mais pode ser, o Abutre o derruba, e joga 2 bombas em direção a ele. Peter joga a teia desabilitando uma das bombas, porém a outra explode em cima dele. May e Gwen estão saindo da cidade, até que uma vizinha liga para Tia May e avisa que o sobrinho dela está sendo morto por vários homens em seu quintal. Tia May, ao ouvir isso, vira o carro na mesma hora, voltando para casa. Peter continua levando uma surra dos vilões, cambaleando depois de ser jogado em uma caixa de correio. Ele implora pela presença da polícia, dos X-Men ou de qualquer herói. A mesma vizinha que ligou para Tia May aparece tentando ajudar. O Homem-Aranha de novo aparece para atacar o Homem-Aranha, porém é surpreendido por um golpe de Electro, o qual diz que esperou muito por aquele momento e que ele daria o último golpe. Peter aceita que talvez aquele seja seu último momento de vida e confronta Electro. O vilão se prepara para ir para cima de Peter e Tia May atira contra Electro, que cai acertando os outros vilões. Peter a acalma enquanto Gwen vai ver se Johnny está bem. O mesmo está apenas desmaiado. Peter se apoia nos braços de sua tia enquanto se desculpa. Aparentemente aquilo tudo tinha acabado. O Duende Verde aparece e tenta atingir Peter. No último momento ele consegue salvar Gwen e a Tia May, levando-as para um lugar seguro. Ele implora para Gwen levar a Tia May o mais longe possível. Ele vê o Duende Verde vindo na direção dos mesmos. Peter mais uma vez tira forças de algum lugar e desfere um socaço no vilão. Ele nota que seu ferimento abriu e parte para pedir ajuda de Johnny. O mesmo acorda e parte em direção ao monstro. Ele superaquece o vilão na esperança de o derrotar. Porém ele explode e derruba Johnny, mais uma vez desmaiando. O monstro desce com uma aura muito mais forte, jogando bolas de fogo em Parker e gritando seu nome. Peter surge batendo no duende com a mesma caixa de correio que ele havia amassado. Ele questiona o que Osborn fará depois de matá-lo. Seu filho nem sua empresa iriam voltar magicamente. Então o Duende Verde levanta como se nada tivesse acontecido e fala que pelo menos Peter estaria morto. Ao se preparar para dar o último golpe, Norman é atingido por um caminhão pilotado por ninguém mais ninguém menos que Mary Jane. Peter a tira dos escombros e a beija como agradecimento, e a coloca em um lugar seguro. Mesmo amassado por um caminhão, o Duende Verde levanta dizendo que aquele é o dia do acerto de contas. Peter com suas últimas forças levanta o caminhão e bate no Duende com ele, o qual continua falando que irá destruir sua família como ele fez. Peter mais uma vez bate com o caminhão nele, calando ele de vez, o matando. Aliviado pelo que acabou de fazer, ele abaixa a guarda e o caminhão explode na cara dele. Caído no chão, Johnny aparece para dizer que Peter conseguiu. Mary Jane aparece em seguida gritando para alguém chamar uma ambulância. Em seguida chegam Tia May e Gwen. MJ fala que ele está muito ferido, enquanto todos choram. Tia May o segura, perguntando o que ele tinha feito. Aliviado, Peter fala que conseguiu. Ele tenta acalmar Tia May. Ele diz que não pôde salvar o tio Ben, porém ele conseguiu salvar ela. Soltando o casaco de sua tia, com lágrimas nos olhos e sorrindo, o Homem-Aranha morre. Todos lamentam aquele momento, mas ao longe, enquanto queima, Norman Osborn dá o seu último sorriso. A morte do Homem-Aranha foi algo tão impactante que gerou um arco que mostrava o que a morte do amigão da vizinhança causou em todo o universo Ultimate. E esse arco sendo consequências. Esse arco já começa com Gwen chorando, JJ escrevendo um artigo sobre o Homem-Aranha e mostrando o quanto ele estava triste por ter que escrever aquilo. Johnny Storm no topo do Empire State explodindo de raiva e tristeza, Kitty Pryde espancando bandidos e chorando, enquanto Mary Jane buscava culpar Nick Fury pela morte de seu namorado. Ao ser confrontado, o mesmo fica sem reação. Nos é mostrado que Tony Stark está arcando com toda a cerimônia de enterro de Peter, e está apoiando a Tia May em tudo que pode. Ela diz que não quer algo grande, mas quando ela abre a porta do carro, vê uma catedral cercada de pessoas e repórteres. No caminho, uma cena emocionante, onde uma garotinha conversa com a Tia May, perguntando se ela era a mãe do Homem-Aranha e se ela fazia o café da manhã como se fosse a mãe dele. A garotinha diz que o Homem-Aranha havia salvado de um incêndio no passado. A garotinha oferece um abraço para Tia May, e a mesma com lágrimas nos olhos, abraça a garotinha. Eu chorei todas as vezes que
Eu chorei todas as vezes que eu li essa história, chorei fazendo roteiro e mesmo agora gravando, eu tô com um nó na garganta. Entrando na igreja, ninguém mais, ninguém menos do que o Capitão América aparece e diz que a culpa de Peter ter morrido era dele. Com lágrimas nos olhos, ele pede desculpa e conta que no dia em que ele morreu, o Capitão falou que ele não estava pronto e disse que ele era apenas uma criança e não tinha o necessário para vestir o uniforme. E para completar, diz que o tiro que Peter tomou estava direcionado para ele. Tia May revoltada mostra que mesmo depois de ter sido desacreditado e mesmo depois do que o Capitão América falou para ele, mesmo assim ele salvou a vida dele. Ela diz que Peter o idolatrava e queria ser como ele. Revoltada, ela grita até com Tony Stark e dá um tapa na cara do Capitão. Outros momentos que vale a pena ser citados. O Thor faz todo um discurso sobre como Peter estava em um lugar melhor, fala sobre os 9 reinos e que provavelmente ele deveria estar com os outros heróis que haviam morrido em Valhalla. Kit saindo revoltada do funeral e quebrando a câmera dos repórteres, convidando Bob e Johnny a se isolarem de tudo e desistir de serem super-heróis. E por último, depois do Capitão América se demitir, Nick Fury vai à casa de Mary Jane. Ao ver o que ela está escrevendo, como o mundo matou o Homem-Aranha, Nick diz que adorava Peter. Ele havia o conhecido quando ainda era uma criança, já que os pais do Peter eram agentes da S.H.I.E.L.D. Ele diz que ficou muito feliz ao saber que o garoto que foi picado por uma aranha e se tornou um herói era Peter. Ele se arrepende de não ter ensinado mais a ele. Mary Jane estava querendo colocar ele como culpado para tudo aquilo, e com uma lágrima no olho, ele diz que ela estava certa. O mundo todo chorava por ter perdido o Homem-Aranha. Mas claro que a cidade de Nova York não ficaria sem um amigão da vizinhança por muito tempo. Uou! Esse vídeo deu trabalho. Não só pela edição, mas também pela minha cabeça que tenta me sabotar todo dia. Mas não importa o quanto a vida me bata, eu sempre me levanto. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Recentemente eu ganhei um número considerável de inscritos, o que me motivou mais ainda para continuar. Muito obrigado por assistir e por gostar do meu conteúdo. E como eu digo sempre, se você gostou, deixa um like. Se é novo e gostou também, se inscreve e deixa um comentário para saber o que você achou. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!